Eu perdi tudo. Meu marido morreu, meus filhos me viraram as costas. E tudo o que me restou foi uma tapera abandonada no meio do nada. Disseram que aquele lugar era amaldiçoado. Disseram que ninguém ficava lá, mas ninguém me contou que escondido dentro daquelas paredes estava algo que mudaria a minha vida para sempre. Mas antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estava varrendo o corredor quando meu filho mais velho colocou as minhas roupas dentro de um saco de feira. Não uma mala, não uma caixa. Um saco plástico daqueles que a gente usa para carregar couve e tomate no mercado. Verde, surrado, com o nome de um mercadinho que nem existe mais. Ele jogou dentro as minhas 2 blusas, o vestido preto que usei no enterro do Antônio, as meias, o terço que minha mãe me deu antes de morrer. Fez isso sem me olhar, sem dizer nada. Com a pressa de quem está se livrando de um problema que atrasou demais. Eu parei com a vassoura na mão. A Cleide, minha nora, estava encostada na porta da cozinha com os braços cruzados. Ela não escondia a satisfação, nunca escondeu. Desde que o Antônio fechou os olhos, ela foi mudando os móveis de lugar, foi ocupando as gavetas, foi apagando os meus cantos um por um, como quem redesenha uma casa depois de uma reforma. E eu era a reforma, o que precisava sair para o novo entrar. Mãe, disse o Renato, ainda sem me encarar, a situação está difícil. A senhora sabe disso. Eu sabia. Mas sabia também que a situação nunca tinha sido tão difícil assim nos 38 anos, em que eu acordei antes de todo mundo. Aqueci o fogão, lavei, passei, criei, curei febre com pano molhado na testa, remendei calça de escola, guardei dinheiro no fundo da lata de mantimento para pagar o caderno de fim de ano, segurei choro no banheiro para não assustar criança, enterrei marido com a espinha ereta porque não tinha quem ficasse em pé no meu lugar. A situação difícil eu conheço desde que nasci. Renato, eu falei, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Isso aqui é minha casa. Ele finalmente me olhou, e foi pior do que se não tivesse olhado. Nos olhos do meu filho mais velho, eu não vi crueldade. Crueldade eu até entenderia. O que vi foi indiferença. Aquela coisa fria e resolvida de quem já tomou a decisão há muito tempo e só está executando agora, como quem tira um curativo que colou. Era, ele disse. O inventário tá feito, mãe. A casa ficou no meu nome e no da Simone. A senhora assinou. Eu assinei. Deus me perdoe, eu assinei. 3 semanas depois do enterro do Antônio, com a cabeça entorpecida de dor e de remédio para dormir, eles me apresentaram um papel e disseram que era proteção, que era para garantir que eu ficasse segura, que era coisa de advogado, coisa necessária. E eu, que nunca entendi de papel, que sempre confiei nos meus filhos mais do que em mim mesma, assinei onde mandaram. Assinar foi a coisa mais cara que fiz na vida. A Simone nem apareceu naquele dia. Minha filha do meio, a mais estudada, a que foi embora para a Imperatriz e virou outra pessoa com outro sotaque e outros sapatos, mandou mensagem pelo celular do irmão dizendo que concordava com tudo e que me desejava bem. Me desejava bem. Como se eu fosse uma conhecida de infância que encontrou por acaso, não a mulher que ficou em trabalho de parto 40 horas para trazê-la ao mundo. O caçula, o Marquinhos, chorou. Isso eu preciso dizer porque é verdade. O Marquinhos chorou. Ficou no canto da varanda com os olhos vermelhos e eu senti vontade de abraçá-lo. Mas não abracei, porque o Marquinhos chorou e não disse uma palavra. Chorou e ficou quieto. E às vezes, o silêncio de quem podia falar machuca mais do que a crueldade de quem falou. O Renato me colocou o saco na mão. A senhora tem para onde ir, ele disse. Tem a propriedade do pai no Brejão, a tapera velha. Eu olhei para ele por um segundo que pareceu uma hora inteira. A tapera do Brejão. Eu sabia do que ele falava. Todo mundo sabia. Uma ruína a 32 quilômetros dali, no meio do nada, no fim de uma estrada que nem no mapa aparecia direito.
Uma casa que o Antônio herdou do pai, que o pai herdou do avô, que ninguém morava havia décadas, que a mata foi engolindo devagar, que os de lá chamavam de lugar ruim, de lugar amaldiçoado, de lugar onde a velha dona morreu sozinha e com medo. Uma tapera que nem nos papéis do inventário entrou, porque ninguém a quis, porque não valia nada, porque era só entulho com paredes. Era o que estava sobrando de mim. Vai, ele disse. E eu fui. Não vou mentir e dizer que saí de cabeça erguida. Saí curvada, com o saco verde no punho, com os chinelos batendo no chão de cimento que eu mesmo lavei por décadas. Saí pelo portão de madeira que o Antônio pintou de verde escuro no ano em que o Marquinhos nasceu. O mesmo portão onde a gente tirou foto no dia do casamento da Simone, onde eu amarrei balão vermelho no aniversário de 6 anos do Renato. Saí sem me despedir de nenhum cômodo, sem passar a mão na parede, sem olhar para trás. Olhar para trás eu deixei para depois, quando não houvesse ninguém me vendo. A rua estava quieta. Era começo de tarde, aquele horário pesado do interior maranhense em que o sol não perdoa e os cachorros se encolhem embaixo das calçadas. O asfalto faiscava de calor. Não tinha ninguém, mas eu sabia que alguém estava olhando de alguma janela, porque no interior sempre tem alguém olhando de alguma janela. Andei 2 quarteirões até chegar na praça. Sentei no banco de cimento embaixo do único pé de mangueira que ainda dava sombra. E só então eu abri a mão e olhei para o saco. Verde, surrado, com o nome do mercado que não existe mais. Dentro tinha minha vida inteira. Eu não chorei na praça. Não chorei naquela tarde, nem naquela noite que passei no banco da rodoviária, esperando o primeiro ônibus que fosse na direção do Brejão. Não chorei quando a moça do guichê me olhou com aquela mistura de pena e pressa que as pessoas têm quando não querem se envolver. Não chorei quando o ônibus arranhou a estrada de terra e eu vi pela janela embaçada o cerrado se abrindo dos 2 lados como uma boca. Eu não chorei porque não sabia ainda o tamanho do que tinha perdido. Isso viria depois. Deixaram o ônibus a uns 8 quilômetros do que eles chamavam de acesso ao Brejão. O motorista foi honesto, isso eu agradeço. Me disse que não ia mais longe, que a estrada estava ruim depois das chuvas, que ele não se responsabilizava. Me disse também, com um jeito de quem avisa por obrigação, mas não espera ser levado a sério, que aquela região era difícil. Difícil como? Perguntei. Ele encolheu o ombro. Difícil de tudo, dona. Desci com o saco verde e comecei a andar. O sol do final de tarde no Maranhão não tem misericórdia. Cai em cima da cabeça da pessoa, como se tivesse raiva. A terra vermelha levantava poeira em cada passo, grudava nas canelas, entrava no chinelo, ressecava os lábios. Eu tinha dentro do saco um pedaço de bolo que a vizinha tinha me dado de manhã. A dona Zefa, que me viu saindo e não perguntou nada, só entrou em casa e voltou com o bolo embrulhado em papel de pão, como quem sabe, sem precisar saber. Comi metade andando e guardei a outra metade para depois. Depois de quanto tempo, eu não sabia. O caminho não tinha placa, não tinha cerca de orientação, não tinha nada que dissesse que eu estava indo certo. Eu ia pelo que o Antônio tinha me contado uma vez, anos atrás, quando a gente ainda falava de coisas inúteis antes de dormir. Ele tinha me dito que a tapera ficava depois do açude seco, que quando você visse o pé de buriti torto, você dobrava à esquerda, que a casa era vermelha, ou tinha sido vermelha um dia. Fui com isso. O açude seco eu encontrei. Um buraco ressecado na terra, rachado como pele de jacaré, com um cheiro de lama velha que o vento trazia de vez em quando. Parei na beira, olhei para o fundo vazio e pensei no Antônio. Não no Antônio dos últimos anos encurvado na cama, com os olhos fundos e a respiração curta. Pensei no Antônio de antes, no homem que ele foi antes de a vida ir tirando os pedaços. E senti uma saudade tão física, tão corporal, que precisei segurar o joelho para não me sentar ali mesmo no chão rachado. Mas não sentei. Segui. O buriti torto estava lá. Dobrei à esquerda. Quando eu vi a tapera, o sol estava quase no fim. Era uma casinha de adobe, baixa,
com as paredes caiadas de um branco que o tempo tinha tornado cinza. O telhado de telha-canal estava partido no meio, aberto para o céu como uma ferida. A vegetação tinha entrado por todos os cantos. Mato alto na porta, cipó enrolado na janela sem vidro, um pé de algo que eu não soube identificar, nascendo direto de dentro da sala, quebrando o chão de terra batida com raiz grossa. A madeira da porta estava apodrecida na base. Uma das paredes laterais tinha uma rachadura da altura do teto até o chão, larga o suficiente para passar a mão. Era isso. Era tudo. Eu fiquei parada na entrada, olhando, com o saco verde pendurado na mão, os pés queimando de cansaço, a boca seca de poeira, e tentei encontrar alguma coisa dentro de mim que soubesse o que fazer. Não encontrei nada. Entrei. O cheiro era de tempo fechado, de bicho, de úmido e de seco ao mesmo tempo, de coisa que ficou lá esquecida, esperando sem saber que estava esperando. O chão rangeu debaixo do meu pé. No canto da sala havia um monte de folhas secas que o vento tinha empurrado para dentro ao longo dos anos, e no meio delas eu avistei o esqueleto pequeno de algum bicho. Não soube o quê, não quis saber. No teto, onde o buraco abria para o céu, uma garça pousou e me olhou por 2 segundos antes de sair voando. Me sentei no chão, e aí eu chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava nem quando o Antônio morreu. Porque quando o Antônio morreu, eu tinha enterro para organizar, filho para consolar, vizinha para agradecer, prato para lavar, papel para assinar. Não tinha tido tempo de chorar de verdade. Ali, naquele chão de terra batida, sem ninguém me olhando a não ser o céu que aparecia pelo buraco do telhado, eu chorei tudo que tinha segurado. Chorei o enterro, chorei a assinatura, chorei o saco verde, chorei os olhos frios do Renato, chorei o silêncio do Marquinhos, chorei a mensagem da Simone. Chorei a minha casa, os meus móveis, as minhas panelas, o armário onde eu guardava os documentos, a horta que eu tinha plantado no quintal, o pé de limão que o Antônio plantou no ano que casamos. Chorei até não ter mais nada para chorar. E quando parei, quando a última coisa dentro do peito esgotou, eu fiquei sentada no silêncio daquele lugar, olhando para o buraco no teto, vendo o céu do Maranhão ficar roxo de entardecer, imenso, absurdo, indiferente. E então uma coisa estranha aconteceu. No silêncio absoluto da tapera, com o vento entrando pela rachadura na parede e balançando as folhas secas do canto, eu ouvi, ou achei que ouvi, um som que não era de bicho, não era de vento, não era de árvore. Era um som diferente. Um farfalhar leve, como papel velho se movendo devagar dentro de algum canto que eu ainda não tinha olhado. Me levantei devagar, olhei em volta, e no canto mais escuro do quarto dos fundos, atrás de onde o mato tinha entrado pela janela, havia algo que eu não tinha visto ao entrar. Uma fresta na parede, cuidadosa demais para ser rachadura, reta demais para ser acidente, como se alguém, em algum tempo muito distante, tivesse escondido alguma coisa ali de propósito, e não tivesse querido que qualquer um encontrasse, apenas a pessoa certa. Fiquei parada na entrada do quarto por um tempo que não sei medir. A luz estava acabando lá fora. Pelo buraco no telhado da sala, o céu tinha passado do roxo para o azul escuro, e as primeiras estrelas começavam a aparecer, com aquela indiferença bonita que o céu do interior tem. Como se o mundo inteiro pudesse estar pegando fogo aqui embaixo e lá em cima continuasse tudo igual, quieto, enorme, antigo. O quarto dos fundos não tinha janela inteira. Tinha um vão onde a janela um dia existiu, agora coberto pelo cipó que entrou de fora, e por esse vão entrava um vento morno que cheirava a mato e a terra ressecada. Eu deveria ter medo. Qualquer pessoa sensata teria medo. Uma mulher sozinha, numa ruína no meio do cerrado maranhense, sem luz, sem água, sem ninguém a quilômetros de distância, olhando para uma fresta numa parede velha de adobe que farfalhou sem ter porquê.
Qualquer pessoa sensata teria dado um passo atrás, teria saído daquele quarto, teria passado a noite encolhida na sala com o saco verde abraçado no peito, esperando o dia clarear. Mas eu tinha 63 anos, tinha enterrado marido, tinha sido expulsa de casa pelos próprios filhos, tinha andado 8 quilômetros na poeira com chinelo e saco plástico e já não tinha mais espaço dentro de mim para abrigar medo de parede. Me aproximei devagar. A fresta era mesmo diferente de uma rachadura comum. Tinha uns 40 centímetros de altura, talvez menos, e a largura de uma mão. As bordas eram lisas demais, trabalhadas com algum cuidado. O adobe ao redor não estava esfacelado como no resto da parede. Estava firme, como se aquela parte tivesse recebido atenção especial em algum momento, como se alguém tivesse cuidado daquele esconderijo com paciência e intenção. Coloquei os dedos na borda. A parede cedeu 1 milímetro, só um, mas cedeu, e esse milímetro me disse que aquilo não era acidente da natureza. Era uma porta, pequena, disfarçada, construída para parecer parede para quem passasse os olhos rápido, mas que era, na verdade, uma abertura deliberada. Empurrei com mais força. O bloco de adobe saiu inteiro, pesado, e eu precisei segurar com as 2 mãos para não deixar cair no chão com barulho. Por que me preocupei com barulho ali no meio do nada, sem ninguém para ouvir, eu não sei explicar. Tem coisas que a gente faz por instinto, como se o lugar pedisse cuidado, como se o silêncio daquele canto fosse sagrado de um jeito que eu ainda não entendia. Dentro do vão havia uma caixa de madeira, pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, com a madeira escura de umidade e de tempo. Não tinha cadeado, não tinha fechadura, só uma tira de couro dobrada que servia de alça, gasta de tanto ser usada. Peguei com as 2 mãos. Era mais pesada do que eu esperava. Saí do quarto dos fundos, voltei para a sala e me sentei no único canto onde a luz da lua, que tinha subido enquanto eu estava no quarto, entrava pelo buraco no telhado com força suficiente para eu enxergar alguma coisa. Pus a caixa no colo. Fiquei olhando para ela por um instante. Pensei no Antônio, pensei se ele sabia. Se ele tinha estado aqui alguma vez, se tinha visto essa fresta, se a mãe dele tinha contado. Mas o Antônio nunca falava da mãe, a dona Quitéria, uma mulher que eu conheci pouco e entendi menos ainda, pequena, fechada, de olho escuro e voz baixa que nunca subia nem para reclamar. Ela morreu antes do nosso casamento completar 10 anos, e o Antônio foi ao enterro com aquela expressão que ele tinha quando não sabia o que sentir. E nunca mais tocou no assunto. Abri a caixa. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um embrulho de pano. Um tecido de chita desbotado, dobrado com cuidado, amarrado com um cordão de algodão que o tempo tinha escurecido. Pus de lado por enquanto. A segunda era um punhado de moedas antigas. Não eram moedas de hoje. Eram pesadas, grossas, com um brilho apagado, que eu reconheci como ouro, mesmo sem nunca ter visto o ouro de perto antes. Havia umas 12, talvez 15. Segurei uma na palma da mão e senti o peso dela. Um peso honesto, sólido, diferente do peso das coisas de plástico que o mundo foi trocando tudo por elas ao longo dos anos. A terceira era um maço de cartas, dobradas em 4, amarradas com uma fita de cetim vermelho que tinha desbotado para um rosa sujo. Havia umas 8 ou 10 cartas, escritas à mão numa letra miúda e inclinada, em papel que o tempo tinha amarelado nas bordas, mas preservado no centro, como se a parede tivesse feito seu trabalho de guardar direito. Desatei a fita com cuidado. Abri a primeira carta. A lua me dava luz suficiente para ler, mas meu olho velho precisou de um tempo para se acostumar com a letra. Era uma letra de mulher mais velha, aquele tipo de caligrafia que as pessoas aprendiam na escola antiga, caprichada nas letras grandes e trêmula nas pequenas, como se a mão tivesse firmeza na intenção, mas cansaço na execução. No topo, sem data, sem destinatário,
Estava escrito apenas para quem vier depois de mim. Engoli em seco. Continuei lendo. Não sei seu nome, mas sei quem você é. Sei porque só chegaria até aqui quem não tinha mais para onde ir. Só encontraria essa caixa quem precisasse dela de verdade. Eu escondi de propósito num lugar difícil, num lugar que assusta, num lugar que todo mundo evita, porque o que é fácil demais vai parar na mão errada. Meu nome é Quitéria. Morei aqui por 18 anos, os últimos 18 anos da minha vida, e foram os melhores anos que tive. Não porque foram fáceis, que não foram. Foram os melhores porque foram meus, só meus, sem ter que pedir licença para existir. Se você é quem eu acho que é, você sabe do que estou falando. Parei de ler. O vento entrou pela fresta que eu tinha deixado aberta e balançou as folhas secas no canto, e eu fiquei olhando para o nada por um tempo, com a carta aberta na mão, sentindo alguma coisa dentro do peito que eu não soube nomear imediatamente. Não era surpresa, era reconhecimento. Aquela sensação de quando você lê uma coisa que já sabia sem saber que sabia. Como se as palavras estivessem descrevendo um lugar dentro de você que não tinha nome ainda. Dona Quitéria, a mãe do Antônio, a mulher que eu vi meia dúzia de vezes na vida, sempre sentada no canto da sala com as mãos no colo, sempre de olho baixo, sempre com aquela expressão de quem aprendeu a não ocupar espaço. A mulher que nunca me abraçou, nunca me perguntou nada, nunca pareceu me notar. A mulher sobre quem o Antônio não falava e os outros não perguntavam. Essa mulher tinha passado 18 anos aqui. Essa mulher tinha me deixado uma carta. Continuei lendo. Você deve estar olhando para essa casa e vendo só destroço. É normal. Eu também vi. Na primeira vez. Chorei 3 dias seguidos. Não de tristeza, de raiva. Raiva de ter chegado tão longe para encontrar tão pouco. Mas essa casa tem mais do que aparenta. Sempre teve. Aprendi isso devagar, como se aprende tudo que vale a pena. No cansaço, na dúvida, na hora em que você já não tem mais energia para desistir e aí, sem querer, descobre uma coisa que muda tudo. Não vou te dizer onde está o resto. Não ainda. Primeiro você precisa conhecer o lugar. Precisa entender que ele não é maldição, é proteção. As histórias ruins que contam por aqui, eu mesma ajudei a espalhar, porque o que é temido fica quieto, o que fica quieto fica seguro. Quando você estiver pronta, vai encontrar, e quando encontrar, vai entender. Quitéria, dobrei a carta devagar. Fiquei sentada no chão de terra batida, com a caixa no colo e a lua entrando pelo telhado partido, e tentei organizar o que estava sentindo. Mas o que estava sentindo não cabia em organização. Era grande demais, misturado demais. Havia espanto, havia uma saudade estranha de uma mulher que eu mal conheci, havia uma raiva antiga do Antônio por nunca ter me contado nada sobre a mãe. Havia uma curiosidade que eu não conseguia apagar mesmo querendo. Tem mais aqui do que aparenta. Olhei em volta, as paredes cinzentas, o chão rachado, o mato entrando pela janela, o telhado aberto para o céu imenso. Uma casa que todo mundo chamava de maldita, que ninguém queria, que foi usada como descarte. Primeiro dela, agora meu. E então, muito devagar, sem que eu tivesse decidido exatamente, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi um pensamento claro, não foi uma decisão heróica. Foi menor do que isso, mais quieto do que isso. Foi só uma linha que parou de tremer. Uma parte de mim que tinha ficado dobrada de vergonha e de dor, desde que o Renato me pôs o saco na mão, que foi se endireitando milímetro por milímetro, sem fanfarra, sem testemunha, ali no escuro daquela ruína que era minha, só minha. Abri o embrulho de chita. Dentro havia um rosário de contas de madeira escura, um pedacinho de papel com o que parecia ser um mapa desenhado à mão. Linhas imprecisas, marcações que eu não soube ler ainda, um X no canto direito e uma aliança. Grossa, dourada, gasta de uso, não era a aliança do Antônio. Eu conhecia a aliança do Antônio, estava enterrada com ele como ele pediu. Era outra, de outro homem. Ou do mesmo homem num tempo diferente.
Não me arrisco a adivinhar histórias que não são minhas ainda. Guardei tudo com cuidado de volta na caixa. Aquela noite eu dormi no chão da sala, com o saco verde debaixo da cabeça como travesseiro e a caixa de madeira abraçada no peito como quem abraça coisa sagrada. Não dormi bem, como ia dormir bem num chão de terra, com o barulho dos grilos tão alto que parecia dentro da cabeça, com o vento que não parava, com algum bicho que eu não vi fazendo barulho no telhado a madrugada inteira. Mas dormi. E isso era mais do que eu esperava. De madrugada, acordei uma vez com um relâmpago. Me sentei, desorientada por um segundo. Aquele segundo de quem não sabe onde está antes de lembrar tudo de uma vez. E quando lembrei tudo de uma vez, o peso desceu como sempre desce, pesado e preciso, sem licença. Mas dessa vez, junto com o peso, tinha outra coisa. A caixa ainda estava no meu colo. E lá fora, o relâmpago iluminou o cerrado por um instante inteiro. O mato, a estrada de terra, o buriti torto que eu tinha passado de tarde. E por aquele instante, aquela paisagem que deveria me parecer prisão, me pareceu outra coisa. Me pareceu minha. Me sentei na janela sem vidro, com o joelho dobrado, e fiquei olhando a tempestade, chegando de longe, com aquela lentidão solene que as tempestades do interior têm. Raio, depois raio, o céu se acendia e se apagava, e o vento que chegava na frente da chuva tinha cheiro de terra molhada, que é um dos cheiros mais honestos que existem no mundo. Cheiro de começo, cheiro de coisa que vai brotar, cheiro de que a seca não dura para sempre. Quando a chuva chegou de verdade, entrou pelo vão da janela e molhou meu rosto. Não me afastei. Deixei. Era a primeira coisa que me tocava com gentileza em muito tempo. Mesmo sendo só água, mesmo sendo só chuva, mesmo sendo um lugar que eu não escolhi, que me jogaram, que era ruína e abandono e história de assombração que a vizinhança espalhava para manter longe. Dona Quitéria tinha aprendido a gostar daqui. Talvez eu também aprendesse. Ou talvez não, mas ia tentar. Não porque era forte. Eu não me sentia forte naquele momento. Me sentia velha e molhada e sozinha no meio do cerrado. Ia tentar porque não tinha outra opção. E às vezes não ter outra opção é a única coisa que nos obriga a descobrir que somos capazes de mais do que imaginávamos. O mapa desenhado à mão ainda estava dentro da caixa. O X no canto direito ainda estava sem explicação. E as outras cartas, eu tinha lido só a primeira. Ainda estavam dobradas, esperando. Dona Quitéria tinha dito que quando eu estivesse pronta ia encontrar. Olhei para a chuva. Ainda não estava pronta, mas estava acordada. E às vezes é isso que basta para começar. A tempestade não foi embora de manhã. Ficou. Acordei com o chão molhado debaixo de mim e o telhado pingando em 4 lugares diferentes, cada pingo caindo no seu ritmo, formando uma espécie de música torta e sem compasso, que foi a primeira coisa que ouvi naquele dia. Por um segundo, antes de abrir os olhos de vez, não soube onde estava. Esse segundo foi bom. Foi o único segundo do dia em que eu não soube do peso. Depois abri os olhos e o peso voltou todo de uma vez, como sempre volta. A chuva tinha entrado pela janela sem vidro e formado uma poça larga na parede leste da sala. O mato que crescia pelo vão estava dobrado de água, escorrendo, e a terra do chão, naquele canto, tinha virado lama escura. O buraco no telhado estava coado por uma cortina de água que descia em fio fino e constante direto no centro da sala, e eu tinha dormido perto o suficiente para a orla da poça ter chegado até o meu quadril durante a noite. Levantei devagar. Meu corpo reclamou tudo. Os 50 e tantos ossos que uma mulher de 63 anos carrega, que doem por padrão, mas que numa noite de chão de terra ficam com uma opinião ainda mais firme sobre o assunto. A caixa de madeira estava seca. Eu tinha dormido com ela abraçada e meu próprio corpo tinha feito escudo. Segurei ela por um momento antes de pôr no canto mais alto que encontrei. Uma saliência na parede que devia ter sido prateleira em algum tempo.
ainda firme o suficiente para segurar peso leve. Olhei para fora pela janela. O céu era um cinza sólido, sem emenda, desses que no interior maranhense significam que a chuva não tem pressa nenhuma de ir embora. O cerrado em volta da tapera estava encharcado, as plantas baixas dobradas, a terra vermelha virada num lamaçal, cor de sangue velho que cobria todo o terreiro. A estrada de terra que eu tinha percorrido de tarde, já difícil com o pó seco, devia estar intransitável. Um rio de lama onde antes era caminho. Não ia chegar ninguém, não ia sair ninguém. Eu estava presa. A fome apareceu na metade da manhã, com aquela pontada baixa no estômago que começa educada e vai ficando insistente. Eu tinha comido a outra metade do bolo da Dona Zefa no caminho da véspera. Um pedaço do tamanho de 2 dedos, bolo de milho, seco, que eu mastiguei devagar para durar mais. Era tudo que tinha entrado desde o dia anterior. No saco verde havia só as roupas e o terço. Ninguém pensa em comida quando está sendo expulso de casa. Pelo menos eu não pensei. Pensei em roupa, pensei em documento, mas documento eu não tinha trazido nenhum, porque os documentos ficaram na gaveta da casa que agora era do Renato e da Cleide. Pensei no terço da minha mãe. Não pensei em comida. Fui examinar a tapera com mais cuidado, coisa que a chegada e a noite e o choro não tinham me deixado fazer de verdade. Percorri os 3 cômodos devagar. A sala, o quarto dos fundos onde a fresta estava, e um cômodo menor que devia ter sido cozinha, com o que restava de um fogão de lenha de tijolos no canto, a boca do fogão aberta e preta de fuligem antiga. Na cozinha, dependurado num prego enferrujado atrás da porta, havia um panelão de ferro fundido, preto, pesado, com a alça dobrada de uso. Tirei da parede com as 2 mãos. Estava limpo por dentro, não do tipo limpo de quem lavou recentemente, mas do tipo limpo de quem lavou bem na última vez que usou e depois pendurou, como se soubesse que ia ficar guardado por muito tempo e quis guardar com dignidade. Dona Quitéria tinha pendurado essa panela. Fiquei com ela nas mãos por um momento. No canto da cozinha, atrás de onde o mato tinha entrado por uma fresta no rodapé, havia um bocado de lenha velha empilhada, seca, leve, do tipo que pega fácil. Suficiente para alguns dias se eu usasse com juízo, e do lado de fora da cozinha, protegido por um pequeno beiral que ainda estava de pé, havia um pote de barro, desses antigos, bojudos, com tampa de madeira, e dentro do pote havia água, água limpa, quieta, fria de verdade. Não soube se era da chuva infiltrando pelo beiral ou se era de um olho d'água que eu não tinha encontrado ainda. Não me importei. Bebi no coco da mão, sem cerimônia, 3 vezes seguidas, e a água desceu com aquele gosto de coisa certa acontecendo na hora certa. Mas água não alimenta a barriga. Fui ver o que crescia no terreiro. Debaixo da chuva, com os pés na lama e o cabelo encharcado em menos de 2 minutos, percorri o que sobrava do quintal da tapera. Tinha um pé de taioba crescendo vigoroso perto da parede dos fundos, desses que crescem sem pedir licença, que ninguém planta e ninguém mata, que aparecem onde a terra é boa, mesmo que ninguém cuide. Tinha um pé de ora pronobis enrolado na cerca de arame caído, com as folhas gordas e verdes que brilhavam de chuva. Tinha um pé de mandioca. Ou tinha sido um pé de mandioca, porque o que restava era a parte aérea seca e fina. Mas quando enfiei o pé na terra ao redor, a raiz estava lá, firme, roxa de casca, guardada debaixo da lama, como quem espera pacientemente pela pessoa que vai vir cavar. Cavei com as mãos. Levei tempo, a lama entrava por baixo das unhas, o joelho afundou 2 vezes, a chuva não deu trégua. Mas tirei 3 raízes gordas de mandioca, tirei um punhado de folha de taioba, tirei ramo de ora pronobis e voltei para dentro encharcada, enlameada, com os braços cheios de comida que a terra da Dona Quitéria tinha guardado sem que ninguém pedisse.
Acendi o fogão de lenha com 2 fósforos do único fósforo que estava no bolso do vestido. Eu tenho o hábito antigo de guardar fósforo no bolso. O Antônio sempre reclamou dessa mania e eu sempre ignorei. E naquele momento agradeci cada vez que ele reclamou, porque a mania estava me salvando. Raspei a mandioca com um caco de telha. Cozinhei tudo no panelão de ferro com a água do pote de barro. Comi sentada no chão da cozinha, com a panela entre as pernas, olhando a chuva pela fresta da parede, e aquela mandioca cozida sem sal, sem tempero, sem nada além de água e fogo, foi uma das coisas mais honestas que já comi na vida. Foi no meio da tarde, quando a chuva deu uma trégua curta. Não parou, só diminuiu, ficou num chuvisco fino e teimoso, que eu ouvi. No começo, achei que era animal. O cerrado está cheio de barulhos que enganam. Uma galinha do mato que grita como gente, um vento que vira gemido quando passa pela fenda certa, um bicho noturno que chora de um jeito que arrepia. Fiquei quieta e escutei. Não era animal, era voz humana, fraca, intermitente, cortada pelo vento, mas humana. Saí pela porta da frente sem pensar muito. A lama cobria o terreiro até o tornozelo. A chuva fina grudava no rosto e no cabelo. Fui até o portão de madeira apodrecida que marcava o limite do terreno com a estrada. O portão estava caído fazia tempo. Só os 2 esteios de madeira ainda estavam de pé, feito sentinela inútil. E olhei para a estrada. E vi ela. Estava uns 30 metros para cima da estrada, no ponto onde a curva fechava e a tapera ficava visível. Sentada, ou melhor, meio sentada, meio caída, na beira da valeta que a chuva tinha transformado em córrego lamacento. Uma menina. Moça mais certo. Devia ter uns 18, 20 anos, talvez menos. Difícil dizer porque estava dobrada sobre si mesma do jeito que as pessoas ficam quando não têm mais energia nem para se segurar direito. Tinha uma mochila costurada nas costas. Uma dessas mochilas de escola, pequena, de tecido azul que a chuva tinha escurecido. Os pés estavam no lamaceiro. Uma das sandálias tinha ido. Ela estava com um pé calçado e um pé descalço, e o pé descalço estava sujo de lama até o joelho. O cabelo, que devia ser crespo e volumoso quando seco, estava colado na cabeça de tanta chuva, e ela estava com os braços cruzados sobre o peito do jeito de quem está com frio, ou com dor, ou com os 2 ao mesmo tempo. Quando meus olhos se acostumaram com a garoa e a distância, eu vi que ela estava tremendo. Fui até ela. Ei! Chamei, ainda a uns 10 metros. Ela levantou a cabeça devagar. Me olhou com um olho. O outro estava parcialmente fechado, inchado, roxo de uma cor que não era de chuva nem de queda. Alguém tinha batido nessa menina recentemente. Recentemente demais. Os olhos dela, o que estava aberto e o que estava quase fechado, me olharam com aquela expressão que eu conhecia muito bem. Não era medo do desconhecido. Era o medo de quem já tomou tanto susto que o corpo aprendeu a desconfiar de tudo que se aproxima. Não te faço mal, disse. Ela não respondeu. Tô sozinha aqui, pode vir. Silêncio. Tem fogo aceso na cozinha e tem mandioca cozida, se você quiser. Foi a mandioca que fez. Ela se mexeu, levantou com dificuldade. Notei que o tornozelo do pé descalço estava estufado. Ela mal pisava nele. Apoiei o braço dela no meu ombro sem pedir licença, porque às vezes pedir licença para ajudar alguém que está caindo é uma delicadeza que o momento não comporta. Ela deixou. Caminhamos devagar até a tapera, ela mancando. Eu firme do modo que fui aprendendo a ser firme. Não porque sou forte, mas porque alguém precisa ser. Sentei ela na cozinha, perto do fogão. Servi o que restava da mandioca na tampa do panelão, que era o único prato que eu tinha. Ela comeu sem falar, rápido demais, com a pressa de quem está com fome há mais de um dia. Eu fiz que não vi, olhei para o lado, deixei ela comer sem testemunha, porque tem dignidades pequenas, que precisam ser preservadas mesmo na miséria. Quando terminou, ficou com as mãos no colo, olhando para o fogo. Como chama? Perguntei. Demorou um pouco. Joana. Eu sou Maria. Ela acenou com a cabeça. Não perguntou mais nada. Eu também não perguntei.
O fogo estalou-va, a chuva batia no que sobrava de telhado, e o silêncio entre nós duas não era o silêncio de estranhos desconfortáveis. Era o silêncio de duas pessoas que estavam com frio e com cansaço, e tinham acabado de comer. E às vezes isso é o suficiente para ficar quieto junto sem que precise de mais nada. Mais tarde, quando a noite fechou de vez e a chuva voltou com força, eu perguntei, sem olhar para ela, com o jeito de quem pergunta para o fogo: "Você tem para onde ir?" O silêncio durou tanto que eu achei que ela não ia responder. "Não", ela disse. Acenei com a cabeça. "Então fica." Ela me olhou. O olho roxo estava quase fechado de vez agora, o inchaço piorando com o cansaço. Me olhou com aquela expressão de quem não entende por que alguém faria isso, de quem aprendeu que gentileza gratuita quase sempre tem um porém escondido. Eu entendi aquele olhar. Já fui esse olhar, sem porém, disse, como se ela tivesse perguntado em voz alta. "Só fica." Ela virou o rosto para o fogo de novo e ficou. Naquela noite, com Joana dormindo no quarto dos fundos, enrolada no meu vestido preto, que era a única roupa seca que eu tinha sobrando, e a chuva martelando no telhado partido, peguei a segunda carta da dona Quitéria e li à luz do brasa que ainda ardia no fogão de lenha. Era mais curta que a primeira, só 4 linhas. Quando você pensar que chegou no fundo, olhe ao redor. O fundo nunca é vazio. Sempre tem alguém mais perto do chão do que você imagina. E é aí, quando você ajuda mesmo sem ter nada, que a casa começa a ser sua de verdade. Dobrei a carta. Olhei para o quarto escuro onde Joana dormia. Pensei em perguntar para ela amanhã o que tinha acontecido. Pensei em não perguntar e esperar que ela contasse quando quisesse. Pensei no olho roxo, na sandália perdida, na mochila de escola que ela não tinha tirado das costas até a hora de deitar. Pensei que a dona Quitéria tinha escrito aquelas palavras para uma mulher que ela nunca conheceu, num tempo que ela não viveu, com uma sabedoria que só se consegue depois de muito chão de terra batida. E pensei, por fim, que aquela tapera que todo mundo chamava de maldita tinha me dado, em menos de 24 horas, água, fogo, comida e companhia. Talvez maldição fosse só o nome que os outros davam para as coisas que não queriam entender. O tornozelo de Joana estava pior de manhã. Eu soube antes mesmo de ver, porque ouvi ela se mexendo no quarto dos fundos com aquele barulho específico de quem tenta se levantar e o corpo não deixa. Um suspiro contido, um apoio na parede, um passo que não soa certo. Levantei do meu canto na sala, onde tinha dormido de novo no chão com a caixa de madeira perto, e fui até a porta do quarto. Ela estava sentada na beirada do que um dia foi um catre. Só a armação de ferro restava, sem colchão, sem nada, mas ela tinha se enrolado no vestido preto e dobrado a mochila embaixo da cabeça e dormido assim, do modo que jovem consegue dormir em qualquer superfície, quando o cansaço é grande o suficiente. Estava olhando para o tornozelo com aquela expressão fechada de quem está avaliando um problema sem querer admitir o tamanho dele. O tornozelo tinha inchado mais durante a noite. Estava roxo do calcanhar até a metade da canela, com aquele roxo arroxeado escuro que não é de batida leve. "Deixa eu ver", disse. Ela estendeu o pé com relutância. Peguei com cuidado, dei uma volta, pressionei levemente em 3 pontos diferentes. Ela não gritou, mas fechou a boca com força em 2 deles. Não estava quebrado. Osso quebrado dói de um jeito que a pessoa não consegue esconder, dói com uma qualidade diferente, e eu tinha visto o osso quebrado antes, tinha visto o Antônio quebrar o pulso caindo do cavalo e conhecia aquela dor. Era torção, torção feia, inflamada, mas torção. "Não tá quebrado", falei, "mas você não vai andar em cima disso hoje." Ela não respondeu, o que eu interpretei como concordância relutante. Fui buscar água fria do pote de barro, molhei o pano de chita que tinha saído do embrulho da caixa, o único pano limpo que eu tinha disponível, e enrolei no tornozelo com firmeza. Ela deixou, olhando para o lado, com aquele orgulho miúdo de quem não gosta de precisar, mas precisa. "Obrigada", disse baixinho. "Tô pagando a mandioca que você comeu", respondi.
Ela olhou para mim com uma expressão que quase foi sorriso. Quase. A chuva tinha parado na madrugada, mas o mundo lá fora estava encharcado demais para qualquer coisa. A estrada era um lamaçal. O terreiro era um lamaçal. O próprio ar cheirava a terra molhada e a folha apodrecendo. Aquele cheiro fundo e vivo do cerrado depois da chuva, que é bom nos pulmões, mas que também diz claramente que você não vai a lugar nenhum por enquanto. Fiz um fogo no fogão de lenha, cozinhei mais taioba com um pedaço de mandioca que tinha sobrado e trouxe para Joana no quarto. Ela comeu sentada na armação do catre, com o tornozelo elevado numa pedra que eu tinha buscado do terreiro, e eu me sentei no chão com as costas na parede e comi também, e ficamos assim um tempo. Duas mulheres num quarto de adobe sem janela inteira, comendo folha cozida sem sal, num quarto que cheirava a tempo fechado, com a luz da manhã entrando fraca pelo vão do cipó. Não era confortável, mas era companhia. E companhia eu tinha esquecido. É uma coisa que faz diferença mesmo quando ninguém está falando nada. Foi Joana que quebrou o silêncio. Não com a história toda. Essa viria em pedaços ao longo do dia, como as pessoas contam as coisas quando ainda não sabem se podem confiar, soltando um pouco de cada vez, testando o chão antes de colocar o peso. "Você mora aqui?" perguntou, olhando em volta com uma expressão que não escondia o espanto diante do estado do lugar. "Moro", disse. "Desde anteontem", ela me olhou. "Escolha sua?" "Não exatamente", ela acenou com a cabeça devagar, daquele jeito de quem entende sem precisar de explicação, de quem conhece de perto o sabor de situação que não foi escolha. "De onde você veio?" perguntei. "De Grajaú." Grajaú ficava a mais de 100 quilômetros. Ela tinha vindo a pé boa parte do caminho. Isso eu soube depois aos poucos. Tinha pegado carona num trecho, tinha andado num trecho, tinha parado para descansar num trecho e dormido debaixo de uma amendoeira na beira da estrada. Tinha perdido a sandália na lama quando o caminho virou rio com a chuva. Tinha torcido o tornozelo numa pedra escorregadia no escuro e não tinha voltado. Não tinha voltado porque não havia nada para voltar. Essa parte ela não contou naquele dia, mas eu já sabia, do mesmo modo que a dona Quitéria soube quem ia encontrar aquela caixa, eu sabia o tipo de coisa que faz uma menina de 20 anos sair de uma cidade sem sandália sobressalente e sem destino certo numa estrada de terra no meio da chuva. Não é aventura, não é liberdade, é fuga. E fuga tem sempre uma dor atrás que é maior do que o medo do que está na frente. Não perguntei. Ela ia contar quando quisesse. De tarde, com Joana sentada na entrada da cozinha, com o tornozelo elevado e o olho roxo que ia abrindo devagar, conforme o inchaço cedia um pouco, eu peguei o mapa da caixa de madeira e fui tentar entender. Era um pedaço de papel dobrado, amarelado, desenhado com aquela precisão de quem não é desenhista, mas é cuidadoso, linhas retas indicando paredes. Um retângulo que eu identifiquei como a planta da tapera, sala, quarto dos fundos, cozinha. Uma linha saindo pelos fundos da cozinha, atravessando o que devia ser o quintal, terminando num ponto marcado com um X e ao lado do X, uma palavra escrita em letra miúda. Me aproximei do papel da luz da janela para ler. A palavra era embaixo. Olhei para o quintal pelos fundos da cozinha. Joana, que estava me observando, perguntou: "O que é isso?" "Mapa", disse. "De quê?" "Ainda não sei." Ela ficou quieta por um momento. Depois: "Quer ajuda para descobrir?" Olhei para ela. O olho bom estava com uma luz diferente da véspera. Não exatamente esperança, ainda não, mas alguma coisa que era o embrião da esperança, aquela faísca pequena que aparece quando a pessoa para de correr e começa a olhar ao redor. "Você não está em condição de ajudar nada com esse tornozelo", disse. "Posso ficar sentada e olhar o mapa enquanto você escava." "Escavar o quê?" Ela apontou para o papel na minha mão. "Tem um X ali. X em mapa sempre significa escavar."
Não tinha como discutir com essa lógica. Saí para o quintal com o panelão de ferro invertido como ferramenta. Era o mais próximo de uma pá que eu tinha. E o ferro fundido é pesado o suficiente para cortar terra quando você bate com a borda. O sol da tarde tinha saído forte depois da chuva, daquele jeito absurdo que o Maranhão tem de alternar dilúvio e fornalha sem meio termo, e a terra do quintal já estava começando a secar na superfície, mas ainda era mole por baixo. Segui o mapa. Da porta dos fundos da cozinha, contei os passos como a linha indicava. 10 passos em linha reta, depois 4 passos para a direita. Cheguei num ponto do quintal que não tinha nada de especial. Terra, um feixe de capim ressecado, uma pedra chata que poderia ter chegado ali por acidente ou ter sido posta de propósito. Tirei a pedra. Embaixo, a terra estava diferente, mais fofa, mais escura, de uma textura que contrariava o barro vermelho ao redor. Terra que tinha sido mexida em algum momento. Terra que tinha sido aberta e fechada e que o tempo tinha compactado de volta, mas não completamente. Comecei a escavar com a borda do panelão. Joana tinha se arrastado até a porta dos fundos e estava sentada no batente com o tornozelo esticado, acompanhando. Não falava, não atrapalhava, só olhava com aquela atenção de quem tem a vida inteira de tempo disponível. Escavei por talvez meia hora. A terra era pesada. O sol batia nas costas sem dó. Em 2 momentos parei para respirar. Olhei para o céu imenso e pensei que eu devia ter ficado louca. Uma mulher de 63 anos escavando o quintal de uma ruína no meio do cerrado porque uma carta de uma morta mandou. Pensei nisso e continuei escavando. A borda do panelão bateu em alguma coisa que não era terra. Parei. Joguei a terra de lado com as mãos. Devagar, com cuidado, a mesma maneira que eu tinha aberto a fresta na parede, com o respeito que se deve à coisa que alguém escondeu com intenção. Era uma caixa maior que a primeira, de madeira mais grossa, envolta num pedaço de lona escurecida que tinha protegido do barro. Puxei com força, ela resistiu um momento como quem não quer ser encontrada e depois cedeu. Carreguei para dentro. Sentei na cozinha com Joana do lado. Ela não tinha me pedido para sentar do lado. Simplesmente tinha se arrastado para dentro com o tornozelo embrulhado e se sentado na pedra perto do fogão apagado. E eu não tinha dito nada, porque a presença dela naquele momento não era intromissão, era testemunha. E tem momentos que precisam de testemunha. Abri a lona. A caixa de madeira embaixo estava bem preservada. A lona tinha feito seu trabalho. Tinha uma tranca de metal enferrujada, mas que abriu sem chave, só com pressão firme do polegar, como se o ferrugem tivesse chegado tarde demais para travar de verdade. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um pacote de documentos. Papéis dobrados, alguns com carimbos, alguns manuscritos, alguns que eu precisaria de mais luz e mais calma para ler. Mas numa primeira olhada, de relance, vi o nome da propriedade, vi os números de hectares, vi o nome da dona Quitéria. E vi no papel de baixo um nome que não esperava, o meu, Maria das Graças Ferreira, o meu nome completo escrito à mão numa letra que não era da dona Quitéria, era de tabelião, era de cartório, era o tipo de letra que os papéis oficiais têm. Não entendi na hora a extensão do que estava vendo, mas entendi o suficiente. Aquele papel me dizia respeito. Aquele papel tinha sido feito pensando em mim. A segunda coisa era um saquinho de veludo verde, amarrado com cordão. Abri. Dentro havia moedas, mais do que as da caixa pequena, muito mais. E não eram todas de ouro. Havia joias também, um colar de pedra verde que eu não soube nominar. 2 anéis grossos, um par de brincos com pedra vermelha que pegaram a luz da tarde que entrava pela janela e faiscaram com uma riqueza quieta e séria. A terceira coisa era uma carta, a última carta. Eu soube que era a última porque estava separada das outras, dobrada diferente, com a fita vermelha amarrada com um laço cuidadoso, como quem embala presente. Olhei para Joana. Ela olhava para a caixa com os olhos arregalados. Depois,
Olhou para mim. Você sabia que tinha isso aqui? Não, disse. Você acredita em mim? Ela pensou por um segundo. Sim. Desatei a fita. Abri a carta. Maria. Sim, eu sei seu nome. Sei faz muito tempo. Meu filho nunca foi bom em esconder o que tinha dentro de casa. E você era o melhor que ele tinha, mesmo que nenhum dos dois soubesse disso direito. Observei você por anos sem que você percebesse. Vi você acordar antes do galo para dar conta de uma casa que nunca coube só em você. Vi você calar quando devia ter falado. Vi você dobrar quando devia ter ficado de pé. Reconheci tudo isso porque fiz igual por muito tempo e me arrependo de ter ensinado essa lição sem querer. Não fui boa com você enquanto estava viva. Não fui má, mas não fui boa. Fiquei quieta quando podia ter falado. Fiquei de lado quando podia ter chegado perto. Tenho envergonha disso de um jeito que não tem mais jeito de consertar em vida. Então, conserto como posso. Essa terra é sua. Os papéis estão em ordem. Procure o Sr. Deusdete em Brejão. Ele sabe de tudo. Foi ele que ajudou a registrar. A terra tem 23 hectares de cerrado, 2 olhos d'água e uma nascente nos fundos que no tempo das chuvas vira córrego limpo. Não é pouco. É mais do que me deram e mais do que você merece ter ficado esperando. O dinheiro e as joias são seus também. Não pergunte de onde veio. Mulher que sobrevive a casamento difícil em terra de homem, aprende a guardar o que consegue. E eu guardei bem. Mas ouça, o valor dessa herança não é o que está nessa caixa. O valor é que agora você não precisa de ninguém para continuar. Use bem, não para enriquecer, para viver, que são coisas diferentes. Cuide do lugar, cuide de quem aparecer precisando. Que alguém vai aparecer, sempre aparece, quando o lugar é bom de verdade. Com o amor que não soube dar antes, Quitéria dobrei a carta. O silêncio na cozinha era daqueles que têm peso e temperatura. Joana estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia classificar. Eu estava olhando para o fogo apagado. Dentro do meu peito estava acontecendo uma coisa que não era alegria, e não era alívio, e não era nada que eu pudesse nomear rápido. Era mais parecido com o momento em que a chuva para, depois de muito tempo, e o ar fica com aquela qualidade diferente, mais limpo, mais fundo, e você respira e sente que seus pulmões cabem mais do que cabiam antes. 23 hectares, 2 olhos d'água, uma nascente, o meu nome num papel de cartório. Pensei no Renato colocando minhas roupas no saco verde. Pensei na Cleide com os braços cruzados na porta. Pensei no Marquinhos chorando sem dizer palavra. Pensei em tudo que eu tinha construído e perdido, e carregado e engolido e sobrevivido. E pensei na dona Quitéria, pequena, de olho escuro, sempre sentada no canto sem ocupar espaço, que tinha passado os últimos anos da vida construindo uma saída para uma nora que ela nunca abraçou, mas nunca deixou de ver. "O que você vai fazer?" perguntou Joana baixinho. Olhei para ela. Olhei para o olho roxo que estava abrindo devagar, para a mochila de escola que ela tinha chegado carregando como se tivesse tudo dentro, para a sandália que faltava no pé. "Primeiro", disse, "vou ver se tem como consertar esse telhado antes da próxima chuva." Ela esperou. "Depois vou até esse senhor Deusdete entender os papéis." Ela continuou esperando. E depois parei. Olhei em volta da cozinha. Para as paredes de adobe que precisavam de cuidado, mas eram sólidas. Para o fogão de lenha que funcionava. Para o pote de barro com água limpa. Para o quintal com taioba e mandioca e ora pronobis crescendo sem que ninguém mandasse. "Depois vou consertar essa casa." Joana ficou em silêncio por um momento. "Sozinha?" perguntou. Olhei para ela de novo. Ela tinha chegado sem sandália no meio da chuva, com um olho roxo e um tornozelo torto e sem para onde ir. Tinha comido o que eu ofereci sem perguntar de onde vinha. Tinha ficado quando eu disse para ficar. Tinha se sentado do meu lado enquanto eu abria a caixa como se aquilo fosse natural, como se ela já soubesse que tinha algum lugar naquele momento. A dona Quitéria tinha escrito: "Alguém vai aparecer. Sempre aparece, quando o lugar é bom de verdade." "Não", disse. "Se você quiser ficar, não.
O silêncio durou. Então Joana olhou para o fogão, olhou para o quintal lá fora, olhou para as paredes que precisavam de massa e para as janelas que precisavam de madeira nova e para o telhado que precisava de telha, olhou para tudo aquilo que era trabalho e dificuldade e começo do zero, e disse: quero. O Senhor Deusdete era um homem de cabelo branco e mãos de quem trabalhou a vida inteira com papel. Encontrei ele no segundo dia depois que a lama secou o suficiente para a estrada ser caminhável. Fui a pé até Brejão, uns 4 quilômetros pela estrada de terra, com o sol da manhã ainda suportável e o ar cheirando ao capim molhado que o calor estava secando. Deixei Joana na tapera com o tornozelo elevado, a caixa de documentos na mão e a instrução de não abrir a porta para ninguém. Instrução que ela recebeu com aquele olhar de quem sabe por experiência própria porque esse tipo de instrução existe. O vilarejo de Brejão era pequeno do jeito que os vilarejos do interior maranhense são pequenos. Uma rua principal de terra batida, um mercadinho, uma igrejinha de porta fechada na maioria dos dias. Algumas casas de adobe com quintal generoso. Cachorros dormindo na sombra das calçadas, crianças que paravam para olhar estranho com aquela franqueza direta que criança do interior tem. Perguntei do Senhor Deusdete na primeira casa que tinha alguém na varanda. Me mandaram para o fundo da rua. Ele estava sentado numa cadeira de palha na porta de uma casinha baixa, lendo um jornal que pelo amarelado devia ter pelo menos uma semana. Quando me viu chegar, dobrou o jornal com cuidado e ficou me olhando com aquela expressão serena de quem já estava esperando, de quem sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia aparecer naquela porta com aquele assunto. A senhora é a Maria, disse. Não foi pergunta. Sou, respondi. Ele levantou da cadeira com o esforço de quem tem os joelhos velhos, mas a espinha ainda ereta, e abriu a porta. Entre. Tô esperando a senhora faz quase 10 anos. Sentamos numa mesa coberta de papéis organizados com um método que só fazia sentido para ele. E ele foi me explicando com uma paciência de professor o que a dona Quitéria tinha construído ao longo dos anos finais da vida dela. A terra era registrada. 23 hectares, com escritura lavrada em cartório de São Luís, transferida em vida pela dona Quitéria para um instrumento jurídico que o senhor Deusdete chamou de doação condicionada. Uma doação que só se completava quando a beneficiária chegasse pessoalmente até ele com a caixa de documentos e assinasse o termo de aceite. Por que tão complicado? Perguntei. Ele me olhou por cima dos óculos. Porque a dona Quitéria queria ter certeza que a senhora ia precisar de verdade. Que não ia ser herdeiro de conveniência chegando antes da hora. Entendi. A velha tinha construído uma peneira. Quem não precisasse de verdade não ia aguentar o caminho. Quem chegasse até ali era porque tinha ido ao fundo e sobrevivido. Assinei o termo de aceite com uma caneta esferográfica azul em cima da mesa do senhor Deusdete, num vilarejo que eu não conhecia, numa manhã de sol forte do interior maranhense, e aquela assinatura foi o oposto exato da assinatura que eu tinha dado 3 semanas antes em cima de um papel que me tirou tudo. Essa me dava. Saí de lá com a escritura dobrada dentro do vestido, perto do peito, e andei de volta para a tapera com um passo diferente. Não mais rápido, não mais leve, diferente. Como quem pisa num chão que é seu de verdade. Os meses que se seguiram foram trabalho. Trabalho do tipo que não tem glamour nenhum, que não tem foto bonita, que é só suor e decisão repetida todo dia de continuar. Consertamos o telhado primeiro. O senhor Deusdete nos indicou um rapaz do vilarejo que entendia de construção, o Gilmar, um homem quieto de uns 40 anos que veio avaliar, ficou 3 dias trabalhando, cobrou um preço justo e foi embora sem fazer pergunta nenhuma sobre 2 mulheres sozinhas numa tapera, que todo mundo chamava de maldita. Gente do interior tem esse respeito por assunto que não é seu. Com o telhado fechado, a casa mudou de personalidade. Parou de ser ruína e começou a ser casa.
O chão de terra batida recebeu uma camada de barro amassado que Joana fez com paciência e método que me surpreendeu. Ela tinha aprendido com a avó, me contou, numa tarde em que a história foi saindo aos pedaços enquanto as mãos trabalhavam. A avó era de quem ela tinha fugido. Depois de um tempo longo demais, de situação que ela foi me contando devagar, sem pressa, e que eu ouvi sem interromper e sem fazer o rosto de pena que as pessoas fazem e que é mais sobre elas mesmas do que sobre quem está contando. Não vou repetir aqui o que Joana me contou. É a história dela, não a minha. O que posso dizer é que ela tinha 22 anos, que tinha saído de Grajaú com R$ 40 numa mochila de escola e nenhum destino, e que a lama daquela estrada tinha guardado para mim uma companhia que eu não sabia que precisava até ela aparecer na beira da valeta. Plantamos juntas. A mandioca que a terra já guardava virou roça pequena. Eu cavei, ela semeou, as duas carpimos nos dias de calor com o sol batendo nas costas sem pedir licença. Plantamos milho, plantamos feijão, plantamos maxixe, plantamos uma fileira de coentro e cebolinha perto da cozinha que cresceu rápido demais e que nos deu mais tempero do que duas pessoas conseguem usar. Limpamos o olho d'água do fundo do terreno, que estava entupido de folha e lodo. E quando a água voltou a correr limpa, Joana se ajoelhou na beira e lavou o rosto com as duas mãos daquele modo que as pessoas fazem quando estão gratas por uma coisa simples. Eu a olhei fazer isso e senti alguma coisa no peito que demorei para nominar. Depois entendi. Era orgulho. Não o orgulho de quem fez algo grande, o orgulho quieto de quem ajudou uma coisa a existir. Como quem planta e vê brotar, como quem está do lado certo da história. Foi num sábado de manhã, 4 meses depois da minha chegada, que eles apareceram. Eu estava no quintal amarrando o maxixe quando ouvi o carro na estrada. Um som que ainda era raro por ali. Motor de carro em estrada de terra tem um barulho específico que não confunde. Fui até a frente da tapera e vi o carro parar. Era um Gol prata, com a lataria empoeirada de estrada longa. Do lado do motorista desceu o Renato. Do lado do passageiro desceu a Simone. Fiquei parada com a corda de amarrar maxixe na mão. Eles me viram. O Renato ficou parado por um momento, olhando para a tapera reformada, para o telhado novo, para o quintal limpo, para o pé de milho que estava na altura da cintura, com aquela expressão de quem chegou preparado para uma coisa e encontrou outra. A Simone estava de óculos escuros e roupa de viagem, com uma expressão mais difícil de ler, mais controlada, mais calculada. O Marquinhos não tinha vindo. Isso eu notei e guardei. "Mãe", disse o Renato. A palavra saiu estranha na boca dele. Saiu com um peso diferente do que tinha da última vez que ele usou, quando me deu o saco verde e disse para eu ir. Dessa vez tinha alguma coisa misturada ali. Não arrependimento, ainda não, mas alguma versão menor que o arrependimento. Aquela coisa que as pessoas sentem quando as consequências das escolhas delas ficam grandes demais para ignorar. "Renato", respondi. "Simone." Eles se aproximaram devagar, olhando em volta. Joana tinha saído da cozinha e estava parada na porta dos fundos, me olhando com uma expressão de pergunta silenciosa. Fiz um gesto pequeno com a cabeça que ela entendeu. "Fica aí." "Como você ficou sabendo?" Perguntei porque precisava saber o ponto de partida. "O cartório de São Luís", disse a Simone. "Quando a gente foi regularizar o inventário final, apareceu o registro da terra no seu nome. O advogado achou estranho e avisou. Claro, a burocracia que tinha me tirado a casa me devolveu a informação de que eu tinha outra, o mesmo sistema, servindo aos dois lados. E vieram para quê?" Perguntei. Silêncio. O Renato olhou para o chão. A Simone tirou os óculos escuros e me olhou de frente pela primeira vez desde que eu me lembrava, com aqueles olhos que eram iguais aos meus, coisa que eu tinha esquecido e que me pegou de surpresa no meio do confronto. "Viemos te ver", disse ela. "Vieram me ver ou vieram ver o que tem aqui?" Outra pausa, mais longa.
E nessa pausa eu vi a resposta, que não precisava de palavra. Sentamos na varanda que o Gilmar tinha ajudado a reconstruir. 3 cadeiras de palha que eu tinha comprado no mercadinho de Brejão numa das minhas idas a pé, que eram os únicos móveis de fora que a casa tinha, além do que fui encontrando e consertando aos poucos. O sol estava forte, mas a sombra do beiral alcançava as cadeiras, e o vento que vinha do cerrado trazia aquele cheiro de mato aquecido que eu tinha aprendido a gostar. Joana ficou dentro de casa. Ouvia, eu sabia. Não me importei. O Renato começou a falar de um jeito enrolado, indo e vindo, usando palavras de advogado que ele tinha claramente ensaiado no caminho. Falou em partilha, em direito de família, em cota hereditária, em que a terra do pai pertencia ao espólio e que a vovó Quitéria não teria podido simplesmente decidir sozinha. Eu deixei ele falar. Deixei ele falar tudo, sem interromper, sem fazer expressão, com as mãos no colo e os olhos em algum ponto fixo do cerrado lá adiante. Deixei porque precisava que ele dissesse tudo para poder responder uma vez só, sem precisar repetir. Quando ele terminou, fiquei em silêncio por um momento. Depois falei: Renato, Simone, vou dizer uma coisa uma vez e não vou repetir. Eles me olharam. Eu passei 38 anos acordando antes de vocês. Lavei a roupa de vocês, curei a febre de vocês, guardei dinheiro em lata para pagar caderno de escola de vocês, cuidei do pai de vocês quando ele não conseguia mais cuidar de si mesmo e fiz tudo isso sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem exigir nada em troca porque eu achava que era o que mãe faz, que era o que mulher faz. O vento passou. Quando o Antônio morreu, vocês me colocaram num saco de feira e me mandaram embora para uma ruína que ninguém queria. Não perguntaram se eu estava bem. Não ligaram para saber se eu tinha chegado. Não mandaram comida, não mandaram dinheiro, não mandaram nada. Me descartaram como quem descarta coisa que não serve mais. A Simone abriu a boca. Fechou. Eu tô falando, disse, e minha voz não subiu, não tremeu. Saiu igual ao fio d'água do olho d'água dos fundos, firme, constante, sem pressa e sem parar. Eu sei que vocês acham que têm direito sobre essa terra. Podem até ter razão em algum papel de algum lugar. Mas eu vou contratar meu próprio advogado, vou usar meu próprio dinheiro e vou defender o que é meu com as unhas se precisar, porque aprendi tarde que o que não se defende some. Pausa. O que eu não vou fazer é me calar de novo. Não vou dobrar de novo. Não vou assinar papel que não entendo de novo. Essa Maria acabou no dia em que vocês me puseram na rua. A que está aqui sentada na frente de vocês é outra. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela história. Era um silêncio cheio. Cheio de palavras que não foram ditas por décadas e que agora tinham sido, cheio do peso de tudo que muda quando alguém finalmente fala o que estava guardado há tempo demais. O Renato estava olhando para o chão e pela primeira vez, desde que chegou, ele parecia menor do que era. Não de tamanho, mas daquele jeito que as pessoas ficam menores quando se deparam com uma verdade que preferiam não ouvir. A Simone estava me olhando com os óculos escuros na mão, e nos olhos dela, iguais aos meus, coisa que eu não conseguia parar de notar, havia alguma coisa que eu não esperava encontrar ali. Havia vergonha. Vergonha de verdade. Não a vergonha de quem foi pego fazendo algo errado, mas a vergonha mais funda de quem olha para trás e reconhece quem foi, e não gosta do que vê. Mãe, ela disse. E a voz saiu diferente da voz que ela usou no começo. Saiu menor, mais real. Eu sei que não tem como consertar. Não tem, concordei. Mas pode não piorar. Isso já é alguma coisa. Eles foram embora no final da tarde. Não houve abraço, não houve promessa. Não houve a reconciliação de novela com choro e perdão e tudo resolvido em 15 minutos. A vida real não funciona assim. E eu sempre soube disso. O que houve foi uma conversa longa e difícil em que cada um falou o que tinha e ouviu o que precisava.
E no final, o Renato disse que iam consultar o advogado e que a questão da terra não estava encerrada. E eu disse que tudo bem, que eu também tinha advogado agora, e que essa conversa continuaria nos lugares certos, com os papéis certos. E a Simone, na hora de entrar no carro, parou com a mão na porta e me olhou. "O Marquinhos pergunta de você", disse. "Toda semana." Fiquei quieta. "Pensei que você devia saber." Entrou no carro. Foram embora. Fiquei parada no terreiro até o barulho do motor sumir na estrada de terra, até só restar o vento e os grilos que estavam começando sua conversa noturna. E fiquei pensando no Marquinhos, que chorou sem dizer palavra e que perguntava de mim toda semana. Ainda não sabia o que fazer com isso, mas guardei. Joana apareceu do lado de fora da casa e ficou do meu lado sem dizer nada. Ficamos as duas olhando para o cerrado, que o entardecer estava pintando daquele laranja avermelhado, que faz o céu do Maranhão parecer outra coisa, coisa maior, coisa de outro mundo. As sombras do mato se alongavam. Os ipês lá no fundo do terreno balançavam devagar, e algum pássaro, que eu não sabia o nome, fazia um chamado repetido que o eco devolvia modificado. "Como você tá?" perguntou Joana. Pensei na pergunta com cuidado, porque ela merecia resposta cuidadosa. "Tô inteira", disse. "Pela primeira vez em muito tempo. Tô inteira." Ela acenou com a cabeça. Ficamos mais um tempo em silêncio. Depois ela falou, olhando para o horizonte. "Aquela mulher", disse. E eu soube que ela estava falando da dona Quitéria, de quem ela tinha ouvido a história aos pedaços ao longo dos meses. "Ela nunca te conheceu de verdade, mas escolheu você." "Escolheu", concordei. "Por quê? Você já pensou?" Pensei. Era uma pergunta que eu tinha rodado na cabeça muitas vezes, em muitas madrugadas, olhando para o teto consertado da tapera. "Acho que ela reconheceu", disse por fim. "Reconheceu em mim a mesma coisa que reconhecia nela mesma. A mulher que fica, que não vai embora mesmo quando devia, que carrega o que é pesado demais sem pedir ajuda. Ela viu isso e teve pena, ou respeito, ou as duas coisas juntas que às vezes são a mesma coisa." Joana ficou quieta. "Acho que ela também estava pedindo perdão", disse depois. "Para você, por tudo que não fez quando podia." Não respondi, mas o peito apertou daquele jeito bom que aperta quando uma verdade se encaixa no lugar certo. Naquela noite escrevi uma carta. Não para ninguém em específico. Escrevi do mesmo jeito que a dona Quitéria escreveu a primeira dela, para quem vier depois de mim. Escrevi numa folha de papel que o Sr. Deusdete tinha me dado, com um lápis que eu achei dentro da mochila de escola de Joana, sentada à mesa nova que o Gilmar tinha ajudado a montar com madeira do cerrado. Não escrevi muito. Não havia muito que precisava ser dito com palavras. Escrevi que aquela terra era de quem precisasse de verdade, que aquela casa estava de pé para quem chegasse sem ter para onde ir, que a porta estava aberta, que o fogo na cozinha sempre tinha brasa suficiente para esquentar mais uma panela, que o quintal tinha sempre mais para colher do que duas pessoas conseguem comer. Escrevi que não era caridade, era continuação. Era o que a dona Quitéria tinha começado e que eu estava passando adiante, porque as coisas boas que alguém planta no escuro não deveriam morrer na mesma escuridão. Dobrei a carta. Não a escondi atrás de parede nenhuma. Deixei em cima da mesa, visível, disponível, para quem chegasse. Semanas depois, enquanto eu estava na horta de manhã cedo, com os joelhos na terra e as mãos metidas no chão úmido, arrancando o mato que insistia em crescer entre as fileiras de feijão, parei por um momento e fiquei quieta. O sol estava subindo devagar atrás do cerrado, tingindo o céu de rosa e dourado naquele processo lento e inevitável que acontece todo dia, sem precisar de audiência. Os grilos estavam no último ato da noite, já diminuindo, e os primeiros pássaros estavam começando. O cheiro de terra na minha mão era o cheiro mais velho do mundo, cheiro de coisa que existia antes de mim e que vai existir depois. Pensei no Antônio, não com saudade de quem perdeu, com saudade de quem teve, que é diferente. Saudade de quem perdeu dói como falta.
Saudade de quem teve dói, como gratidão, que é uma dor boa, uma dor que faz a pessoa saber que viveu alguma coisa real. Pensei na dona Quitéria, que passou anos sentada no canto da sala, sem ocupar espaço, e que em silêncio construiu uma liberdade que nunca conseguiu usar em vida, mas que teve a sabedoria de passar adiante. Pensei nos meus filhos, no Renato com um olhar frio, na Simone com os olhos iguais aos meus, no Marquinhos que perguntava de mim toda semana. Não com raiva, com uma tristeza calma, daquelas que já fizeram as pazes com o próprio peso. As feridas estavam lá. Não vou mentir dizendo que tinham cicatrizado de vez, porque algumas cicatrizes precisam de mais tempo do que 4 meses. Mas estavam fechadas, não estavam mais abertas e sangrando. Pensei em Joana, que tinha chegado sem sandália e sem destino, e que estava dentro da casa naquele momento, fazendo eu não sabia o quê. Provavelmente mexendo no fogão ou anotando alguma coisa no caderno que havia comprado em Brejão, porque ela tinha o hábito de escrever as coisas, o que eu achava bonito. Pensei em mim. Em Maria das Graças Ferreira, 63 anos, viúva que foi colocada num saco verde de mercadinho e despejada no mundo sem cerimônia, e que tinha chegado até aqui com as próprias pernas e as próprias mãos e a própria teimosia de continuar. E percebi que não tinha palavras para o que estava sentindo naquele momento. Não era felicidade do tipo grande que aparece no rosto. Era mais quieto do que isso. Mais fundo, mais parecido com o sabor da água do pote de barro naquela primeira manhã. Simples, honesto, certo. Era a sensação de estar no lugar certo, não no lugar perfeito. A tapera ainda tinha paredes que precisavam de caiação, o telhado do quarto dos fundos ainda rangia quando o vento pegava de lado, a estrada ainda era intransitável na chuva forte, e havia dias em que meu corpo protestava contra o trabalho do campo com uma insistência que a idade vai aumentando sem pedir opinião. Mas era o lugar certo, era o meu lugar. Voltei as mãos para a terra. O feijão precisava que eu continuasse, e eu continuei.